Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério. Bom, vou falar um pouco aqui do concurso público de São Bernardo do Campo. Acontece que saiu hoje, na verdade já saiu de madrugada, o espelho da prova de redação. Eu aconselho baixar logo para poder fazer o recurso. E aconselho baixar e deixar guardado no seu computador como lembrança, principalmente se você tirou uma nota alta, para você relembrar num próximo concurso, numa próxima redação, como é que você fez aquela redação e partir para o mesmo caminho. Por que eu falo isso? Baixa hoje. Porque amanhã, já meia-noite, a prova não vai estar mais lá. Tá certo? Talvez até um pouco antes. Então vai ficar só hoje e amanhã mesmo a prova de redação disponível para você visualizar. E eu vou explicar para você aqui neste vídeo como é que você vai fazer para baixar essa prova. Algumas pessoas estão apresentando um pouco de dificuldade e também vou comentar a respeito da minha prova de redação para vocês. Vale lembrar que o curso de redação está em vigência, né, a venda do curso. Aí quem tiver interesse, na descrição do vídeo tem um link para você baixar aí, para você fazer inscrição, na verdade, no curso de redação que eu disponibilizei na Hotmart. Lá está custando R$150, mas você pode parcelar em 12 vezes. Ou você vira membro aqui no canal do YouTube e faça assinatura da redação dissertativa, R$ 39,99 por mês. Vamos para a tela para ver como é que vai fazer para baixar a redação? Primeira coisa a ser feita é entrar no usuário da VUNESP. Você vai ter que fazer o login com o seu CPF, com a sua senha. E aí fez o login, vai para essa tela. Aqui tem todos os documentos, né? Prefeitura de São Bernardo do Campo. Eu fiz 2 inscrições, né? Diretor e professor. Mas você vai aqui, ó. Talvez a dificuldade das pessoas seja esta. Talvez ela esteja vindo aqui em provas e gabaritos. Não é aqui. Aqui você tem o critério de correção da redação, que você vai usar para entrar com recurso. Mas a prova de redação, para você baixar, é aqui, ó, vista de prova. Clicou aqui em vista de prova. Aí você tem, ó, a prova objetiva que já não está mais, ó, tá vendo? Saiu fora aqui do período para baixar. Aqui, na verdade, eles colocaram 6/3 a 24/3, a prova de redação, para você baixar, mas a gente não vai correr o risco e vamos baixar logo hoje, né? Então aqui você vai ter a folha 1 e a folha 2. A folha 2 que está a prova em si. A folha 1 vai estar os seus dados pessoais. E a folha 2, o que você respondeu. Eu estou no navegador, usando um computador desktop. Não sei como é que pode funcionar no celular, mas aqui, clicou com o botão direito, salvar a imagem como. É isso. E você clica para salvar a imagem. Tá bom? Coloca o nome e salva. Vai salvar como GIF. Aí você usa um conversor de imagens, como o Format Factory ou algum outro. Você procura na internet a converter de GIF para JPG ou PNG, alguma coisa assim, que aí qualquer visualizador, qualquer navegador vai abrir essa imagem, até para você conseguir imprimir depois, tá bom? Tem que fazer essa conversão, mas aí é bem simples. Os recursos é aqui do lado, né? Clicou aqui no recurso, ó, abriu o recurso, até amanhã 23h59, recurso contra a nota da redação. É que você tem que fazer, você tem que baixar a sua redação. Eu aconselho que você imprima, vá aqui em provas e gabaritos, vá aqui em critério de correção da redação. Esse aqui é o de professor de educação física, mas só para exemplificar. Então você abriu aqui, por exemplo, você quer tirar a nota máxima. Aí você olha aqui o tema. Primeiro você olha o tema. Você falou de tecnologias digitais, leitura, se estimula ou prejudica? Você tem que ter falado desses 3 aqui durante o texto, tá? Aí depois vem o critério de gênero, tipo e coerência. Se você fez um texto realmente dissertativo ou argumentativo, tá? E a maioria das pessoas perde ponto aqui. Inclusive eu perdi pontos aqui
uma coisa que eu acho interessante, ou né, poderia ser mais claro, a VUNESP não coloca a quantidade de erros para você conseguir a nota máxima aqui no critério C, tá? Sabe-se que no critério C tem que ter mais de 20 linhas para poder ter a nota máxima, isso aí é um requisito. Mas aqui, ó, raros erros, uso adequado de recursos coesivos, a valorização da relação entre as partes do texto em virtude do bom uso dos recursos coesivos. Então tem que ter raros erros aqui na coesão, né? Erros eventuais. Há uso correto dos recursos coesivos em alguns momentos do texto e quando não há, a ligação entre as partes do texto pode ser recuperada. Então, tem aqui os erros eventuais. Tá? Você tira 2 é porque muitos erros. Aonde você vê assim, vários erros no que, né? Em tudo. Ortografia, separação silábica. Separação silábica, professor, como? Quando chega no final da linha, sabe quando está no cantinho assim, não cabe mais, você tem que fazer um traço. Então, você tem que fazer a separação silábica certinha na hora de fazer o traço, não é fazer um traço de qualquer maneira e ir para a linha de baixo, não. Tem que fazer de acordo com as regras de separação silábica. Acentuação, crase, pontuação, concordância verbal e nominal, regência, construção frasal, precisão lexical, informalidade, mais elementos coesivos. Aí, com a prova baixada, você imprime, faz a comparação para poder entrar com o seu recurso. Essa aqui é a minha prova, a que eu tirei a nota boa que eu falei para vocês lá, né? Que foi nota 9,1, se fosse de uma escala de 0 a 10. Que atualmente foi a maior nota de redação que eu tirei. E usei uma técnica nova, vamos dizer assim. Eu melhorei a técnica que eu já usava. E acabei utilizando aqui na prova de professor de educação física. E eu vou ler para vocês a redação para você entender como é que eu fiz. Atualmente, é comum as pessoas utilizarem as tecnologias digitais para diversas tarefas do cotidiano, seja para entretenimento ou para pagamento de contas bancárias. E o acesso aos livros digitais não ficou de fora. Porém, a facilidade de acesso aos exemplares não estimula a leitura delas. Pelo contrário, essas ferramentas prejudicam a prática da leitura por diversos fatores. Entre eles, destacam-se as propagandas e as notificações flutuantes. Eu, inclusive, no meu curso de redação, eu explico, né, por que eu coloco esse destacam-se, né, qual que é a estratégia por trás disso. E só para você não ficar perdido, qual que era o tema da redação, né? Eu estou falando aqui, precisa, obviamente, do tema da redação. Deixa eu só abrir aqui o caderno de questões do professor. Eu vou falar qual que era o tema. O tema era o seguinte: o uso das tecnologias digitais estimula ou prejudica a prática da leitura? Então aqui já no começo eu falei que desestimula, né? Que não estimula. Coloquei aqui, não estimula a leitura delas. Então essas tecnologias digitais, no meu entender, prejudicam a leitura. Aí eu continuei. Os brasileiros, historicamente, não têm o hábito de ler, mesmo com a facilidade tecnológica corrente que trazem. Aqui eu errei. Seria que traz. Então, um erro aqui de concordância verbal. Essas provas de madrugada, né, gente? Acontece isso. E um erro bobinho, que eu não erro esse tipo de concordância. Mas tudo bem. Mesmo com a facilidade tecnológica que traz um acervo enorme de livros, acessando um site de leitura, eles não conseguem se concentrar e fazer a leitura até o final. Muitas vezes, aí faltou a vírgula aqui, mais um erro de coerência aqui, com relação à pontuação. A pontuação não foi bem adequada aqui. Muitas vezes, o que lhes atrapalha são as propagandas que esses sítios emitem. Sempre há uma divulgação muito interessante que tira o usuário da leitura. Ele acaba indo para outra página na internet e por muitas vezes não retorna à leitura. Aqui até coloquei crase, mas na hora de escrever retorna, de manhã com sono, eu coloquei retorne. Acabei escrevendo errado. Então foi um erro de ortografia aqui, mais um erro, então já deu 3.
No meu entender, eu acho que a VUNESP tolera, para a nota máxima, eu estou falando aqui, 2 erros. No meu, eu acho que é isso. Então aqui eu já encontrei 3, né? Aí eu parei aqui, não retorna a leitura no mesmo dia. E esse processo se repete em todas as leituras durante semanas, fazendo com que o leitor nem termine de ler o livro. Então, no meu entender, a pessoa entra nesses sites de livro aí, e é verdade, gente. Repara, você vai ler na internet, aí você está lá lendo, aí aparece uma propaganda, aí já tira sua atenção. De repente aparece uma notificação flutuante, que é o quê? O WhatsApp fazendo barulho, aparecendo uma coisa lá em cima na tela. Aí você clica, vai ver o que tem lá de interessante, não volta mais para a leitura. Esse é meu raciocínio. Além disso, aqui eu uso corretamente um elemento coesivo, né, adicionando, de adição. Aqui estou em outro parágrafo, o terceiro parágrafo já. Além disso, existem as notificações flutuantes. O cidadão está fazendo a leitura e chega uma notificação de e-mail ou de aplicativos de conversa. E o usuário acaba fazendo o mesmo procedimento que faz com as propagandas. Notoriamente, não há um desapego temporário do mundo real para o universo da leitura, como ocorre com os livros tradicionais. Talvez aqui eu tenha deixado uma lacuna. Eu não expliquei direito o que é esse desligamento temporário do mundo real, vamos dizer assim. Eu acho que fica uma lacuna aqui. Entendo a VUNESP, eu acho que realmente, relendo aqui, eu não merecia a nota máxima, mas assim, acredito que estou no caminho certo, um pouquinho mais de conserto, de treino eu consigo um dia. Aí eu vou para a conclusão. Aí eu venho com mais um elemento de coesão diante do exposto, né? Eu uso bastante diante do exposto. Diante do exposto, ou poderia ser portanto, poderia ser assim. Tem vários tipos, vários elementos de conclusão. Inclusive no meu curso de redação eu explico direitinho lá. Diante do exposto, podemos afirmar que as tecnologias digitais prejudicam a prática da leitura. O leitor até tenta ler, mas é desestimulado pelo marketing digital e o entretenimento. Então assim terminou a minha redação. Eu tirei 54,55, o que me rendeu 16 posições para cima, né? Eu pulei 16 posições e foi muito bom, porque eu já estava lá em cima, eu já estava em 23. Com a redação fui para 7º lugar. Imagina assim, se fosse um concurso que eu tivesse, por exemplo, PEB 1, que eu estivesse lá embaixo, eu conseguiria pular, sei lá, de repente 1.000 posições, 1.200 posições se eu estivesse embaixo ali ou no meio da classificação. Aqui eu pulei pouco, por quê? Porque eu já estava em cima. Então a tendência é a pontuação de cima, as redações não ficarem muito diferentes uma da outra. É mais no meio ali que tem muita mudança. Mas de qualquer forma, 16 posições está ótimo. Estou muito satisfeito com o feito. É isso, entrou o período de recurso. Não vou entrar com recurso. Estavam me perguntando, professor, se eu entrar com recurso, eu vou perder pontos? Não. Eles não podem diminuir sua nota. E pode acontecer eles indeferirem e ficar a mesma coisa. Então, se você acha que tem que entrar com recurso, que entende que a sua nota deveria ser melhor, entra com recurso contra a redação. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!